Muitas vezes nós, somente no século que nós vivemos, na atualidade, na globalização que nós vivemos, nós buscamos coisas para nos satisfazer. E nessa história, por consequência, Davi, ele soltou um pensamento alto. Ele disse bem assim: quem me dera beber das águas geladas ou das águas frescas que tem à beira da porta de Belém? Quem me dera tomar um gole daquela água gelada? Quem me dera tomar um pouco daquela refrescante água? E 3 dos valentes de Davi ouviram aquilo que ele disse. E eles tomaram aquilo como missão e atravessaram todo o exército dos filisteus que tinham sitiado a Belém e foram até a porta de Belém, da entrada de Belém, pegaram água e levaram ao seu rei, a Davi. Davi, então, pega aquela água e diz bem assim: meu Deus, ó Senhor, como que eu posso beber essa água que poderia ter custado a vida desses 3 bons soldados? Então ele entregou a Deus essa água como oferta e não bebeu aquela água. A história de Davi, eu e você conhecemos, amém? Amém ou não amém, gente? Amém. Você conhece a história de Davi? Davi foi um jovem que cresceu cuidando de ovelhas, era um pastor, e no curral ele cuidava daquelas ovelhas. Eu ministrei sobre isso na terça-feira, foi bênção aquela ministração, lá no Zoom. E quando ele estava ali no curral, ele aprendeu que cuidar de ovelhas era muito melhor do que carregar uma espada. Então ele aprendeu que cuidar de ovelhas com um cajado era muito melhor do que matar com uma espada. Ele aprendeu que precisava ter um cheiro de ovelha, que precisava se vestir como um pastor e carregar um cajado. Davi, então, ele cresce com esse ensinamento. Um profeta chamado Samuel vai à casa do pai dele, Jessé, e ele unge Davi como o próximo rei, dizendo assim: Deus escolheu você como rei, porque você tem um coração de rei. E aquele rei que imperava, Saul, já não era tão bom para o profeta ou para Deus, porque ele já estava possuído de espíritos malignos. Então Davi, ele começa a ganhar força naquele ministério e a crescer com o dom de harpa dele, a crescer como armeiro do rei. Ele começa a crescer o seu ministério. O ministério de Davi cresce com uma proporção. Então ele sai na rua e algumas mulheres, senhoras, dizem assim: Saul mata 1000, Davi mata milhares. Saul mata 1000, Davi mata milhares. Isso enche de ira e de raiva o coração daquele rei, Saul. Saul vê que o seu governo não é mais um governo dos justos, mas é um governo corrupto. E ele vê que Davi é muito mais justo do que ele governando. Então ele começa uma perseguição contra Davi. Ele persegue Davi, jura ele de morte, ele fica jurado de morte, e ele foge, Davi foge. Ele tem algumas oportunidades de matar aquele rei que está atrás dele. Enquanto o rei vai na caverna se aliviar, ele vai na beirada da orla do rei, corta na beirada da orla e diz bem assim: aqui está a prova, eu poderia ter matado aquele rei, mas aquele rei ainda é ungido por Deus, eu não faço aquilo porque eu sou obediente ao meu Deus. E ele continua naquela situação, e o rei cerca ele de tal forma que ele tem que fugir, ele tem que correr. Opa! Ele tem que correr. Davi então vai para uma caverna, a caverna de... Você sabe, a caverna de... Davi, ele vai para uma caverna, quando num tempo de crise, quando num tempo de desesperança, quando num tempo de morte, ele vai procurar o Deus lá no secreto. Olha uma outra lição para nós. Muitas vezes nós estamos correndo com guerras eminentes, com crises, com palavras contrárias, nós queremos guerrear na força do nosso braço, queremos matar se possível, mas Davi nos dá uma outra lição: corra para a sua caverna, fale com o seu Deus. Então naquela caverna de Adulão, ele começa a orar, ele começa a buscar: Senhor, traz a solução, Deus. Senhor, coloque pessoas para agregar o meu ministério, Senhor. Deus, traga vidas que possam cooperar com a igreja do Senhor, que cresce dentro de mim. Eu preciso honrar o teu nome, eu preciso honrar que o Senhor me deu como ministério, que é ser rei de Israel. São palavras minhas, não está escrito na Bíblia. Então Davi, quando ele chega ali, e o ministério mais uma vez de Davi é confirmado pelas pessoas que estão ao redor dele, ele junta por volta de 400 homens. A Bíblia diz que são os valentes de Davi. Ele pega endividados, ele pega corruptos, ele pega ex-ladrões, ex-prostitutos, ele pega ex-viciados, ele pega a margem da sociedade daquela época, se encontra dentro de uma caverna, como ele se encontrava dentro de uma caverna. Ele pega aquela margem da sociedade e os treina, e os ama, e os traz autoestima,
Ele pega aquela geração e diz assim: vocês são campeões, vocês são vencedores, vocês são soldados, vocês podem vencer, vocês podem ir além, vocês podem avançar e conquistar. E aqueles homens acreditam naquela palavra, aqueles homens treinam, aqueles homens se esmeram. Então, eles se tornam valentes, fiéis à palavra de Deus através da vida de quem? De Davi. Então ele começa a viver aquela situação e realmente ele transforma a vida daqueles homens. De 400, a Bíblia fala depois que eles viram 600. E Deus acrescenta ao ministério dele aquelas vidas. Davi então ele continuou numa caminhada justa, ele aprendeu o que era certo e ele manteve aquele pensamento certo. Uma outra lição para nós: mantenha aquilo que você foi ensinado a fazer. E aqueles homens aprenderam que o correto era permanecer firme e honrar uma palavra, e obedecer àqueles que estão por cima. Hoje nós precisamos obedecer a Deus. Nós não temos o rei, nós não temos o nosso presidente, a nossa presidenta Dilma. Ela não está sobre nós, ela é uma autoridade política. E nossa autoridade espiritual é o teu líder de célula, é o teu pastor por cima, e por cima dele é o seu Deus, amém? E aqueles homens aprendem que Davi, ele está com a palavra de direção, ele está com a palavra de honra. E Davi diz bem assim: como eu queria beber a água, como eu disse. E aqueles homens assumem aquela missão e atravessam o exército dos filisteus, que por sinal eram mais fortes, mais bem armados, mais bem preparados. Mas por que os filisteus não ganhavam a guerra? A história diz que eles eram muito mais fortes. É por isso que muitas vezes na Bíblia você vai ouvir o nome dos filisteus, porque eles eram tão fortes e tinham um armamento tão poderoso que eles investiam contra Israel sem medo. Eles não tinham a Arca da Aliança, eles não tinham o Deus de Israel, eles não tinham medo também, e tinham a ousadia de ir contra eles. É por isso que o exército era muito maior em número. A Bíblia fala que muitas vezes Israel estava pequeno em número e filisteus estavam grande em número. Era um exército grande, eram pessoas fortes, eram homens parrudos pela cultura. E aqueles três valentes, a Bíblia não fala o nome deles. A Bíblia não fala o nome deles. Aqueles três valentes atravessaram um exército forte, um exército bem preparado, um exército bem armado, um exército de homens capazes e cumprem uma vontade do seu rei. Para nós agora, na nossa situação, muitas vezes nós estamos vivendo guerras, mas é necessário nós atravessarmos essa guerra para viver a vontade de Deus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós somos capazes de atravessar guerras, porque Deus ele não dá guerras para que nós não possamos atravessá-las. Deus ele não dá deserto para que você morra lá. Deus ele não deixa você morrer de forma alguma, como foi na vida de Jó. Você sabe disso. Então a guerra que você vive hoje, o deserto que você vive hoje, a tempestade que você está atravessando, é o seu momento de ensinamento, é o seu momento de aprendizado. Porque mar calmo nunca fez bom marinheiro. Olha essa frase: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Às vezes nós estamos querendo viver tempos de paz, nós estamos querendo viver um mar calmo, um mar sem vento, um mar sem ondas. Mas até Jesus, numa tempestade, pôde ensinar aos seus discípulos o que é fé. Nós somos capazes de aprender com isso e viver a nossa guerra felizes, entendendo que depois de uma noite vem uma manhã, depois de uma tempestade raia o sol da justiça. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia agora para ler um outro texto comigo, lá em Salmo 18. Abra sua Bíblia em Salmo 18. Salmo 18, versículo 29. Você vai ler comigo. Às vezes nós somos como aqueles três valentes. Aqueles três valentes eram homens que vieram da parte ruim da sociedade e se tornaram homens bons. Hoje você vê aqui, nessa igreja, nessa noite, aqui morada, porque você queria entender algo diferente, amém? Porque se fosse para você viver algo comum, algo normal, numa igreja comum, numa igreja normal, você poderia ter ido para um outro lugar, num outro tempo, num outro dia. Mas você veio aqui e hoje para ler essa palavra e ouvir essa palavra. Muitas pessoas poderiam estar aqui hoje, na verdade. Você conhece pessoas que faltaram aqui, pessoas que não vieram hoje, pessoas que escolheram ficar em casa ou ir para um outro lugar. Mas Deus ele te trouxe aqui para que você entendesse o que eu vou dizer, amém? Eu acredito que você é capaz de entender, amém? Aqueles três homens, eles poderiam representar algo. Se nós pudéssemos colocar
na nossa numerologia, o número 3 é o número da unidade. Você sabia disso? Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma. Nós precisamos andar em unidade. Para nós atravessarmos guerra, é necessário que nós estejamos em unidade com Deus. Isso se torna como um equilíbrio. Aqueles 3 homens estavam equilibrados emocionalmente, estavam equilibrados no seu espírito, estavam equilibrados no seu corpo. Nós precisamos estar equilibrados no nosso espírito com Deus, na nossa alma, com os nossos sentimentos, e no nosso corpo, com o nosso templo, que é o Espírito Santo. Diga amém. Amém. Então, no equilíbrio, as coisas andam. No equilíbrio, as coisas funcionam. Salmo, capítulo 18, versículo 29, olha só. Pois comigo desbarata exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Diga assim: eu sou jump. Eu sou jump. Eu sou jump. Eu sou jump. Power jump. Power jump. Amém. Olha o versículo 34. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Versículo 39. Pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes aos que se levantaram contra mim. Também pusestes em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. 41. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então eu os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora, como a lama das ruas. Diga assim: eu sou um guerreiro. Eu estou preparado para viver uma nova guerra. Guerra. Meu querido, você é um guerreiro. Deus, Ele te constituiu para viver guerras. Quando o Espírito Santo, quando Jesus, quando Deus soprou sobre nós um fôlego de vida, Ele estava colocando em nós o Nefesh, que significa o sopro de vida, o fôlego de vida, ou melhor, a alma de Deus está em nós. Quando aqueles 3 soldados obedeceram àquele rei, nós poderemos colocar em nossa realidade. Nós estamos recebendo ordens de Deus, nós precisamos cumprir as ordens de Deus. Muitas pessoas hoje, queridos, elas querem obedecer a outras ordens, elas querem colocar no lugar de Deus, no lugar da alma de Deus, um outro comportamento, uma outra ordem, um outro sopro de vida. É aí que as pessoas começam a buscar incessantemente uma nova roupa, um novo carro, um novo movimento, uma nova festa, um novo dia, um novo amanhã, um novo dinheiro. As pessoas querem colocar coisas novas aonde deveria haver o novo de Deus. Então em nós deve haver uma certeza de que nós somos guerreiros, preparados para uma guerra. E a guerra nos faz ser guerreiros, porque guerreiro sem guerra não é soldado. Soldado que não vive guerra não é soldado. Muitas vezes você chega no quartel e pergunta: você é soldado? Sou. Quantas guerras você viveu? Nenhuma. Esse soldado ele não tem experiência. Esse soldado ele treme quando pega na arma. Ele titubeia quando chega na guerra. Os valentes de Davi eram valentes tão honrosos, tão pegados a essas palavras de ser guerreiro, de viver uma guerra, que a palavra narra que alguns deles foram além do que é o possível, além do natural, eles eram sobrenaturais. Um deles, chamado Absai, quando foi guerrear, ele estava tão pegado àquela palavra, quando ele guerreou, ele derrubou mais de 1000, e a sua espada ficou pegada à sua mão. Outros, um soldado que valia por mais de 5.000, só ele sozinho derrubava 5. Soldados valentes, soldados bem preparados. Hoje nosso preparo é no mundo espiritual, queridos. Nós somos jovens em unidade multiplicando poder. Nós somos jovens em unidade multiplicando poder. Mas a multiplicação da unidade, ela vem, a multiplicação do poder, perdão, vem pela unidade. E a unidade que eu quero dizer hoje é a unidade dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do corpo, da alma e do Espírito. A nossa unidade pessoal com Deus, ela vai vir mediante a prática. A nossa prática diária, ela reforça a nossa santidade e a nossa unidade com Deus. A prática da oração diária, a prática da leitura da Bíblia diária, a prática semanal de você se reunir com irmãos e aquecer aquela vida. A célula, meu querido, ela serve para isso. A célula, ela serve para que você aqueça o fogo do teu irmão,
para que você esteja em unidade com Ele, aquecendo aquele irmão, revigorando o espírito dele com a sua fé. Amém? Porque a fé vem mediante o ouvir da palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós reforçamos a nossa fé. E a sua célula serve para você reforçar a fé do seu irmão. Diga amém. Amém. Então, tenha isso em mente, que na próxima semana, na sua célula, você vai revigorar a fé do seu irmão. Você vai ligar, você vai chamar, você vai relembrar, você vai abraçar, você vai amar. Porque esse é o teu papel de guerreiro, esse é o seu papel de líder. Diga amém. Amém. E hoje nós estamos aqui para sermos valentes. Muitas vezes Satanás, eu já estou terminando essa palavra, muitas vezes Satanás, ele vai colocar impedimentos em nós. Ele vai colocar impedimentos no nosso caminho. Impedimentos que são pedras. Quantos aqui têm impedimentos diariamente? Quantos aqui vivem uma guerra diariamente? Quantos aqui têm que matar um leão diariamente? Então saiba, Davi, ele matava leões. Davi, ele matava ursos. Davi, ele matava lobos. Você não é diferente. Você não é diferente. Você precisa matar leões. Você precisa jogar essas pedras fora. Ou melhor, cate essas pedras e jogue em gigantes. Derrube seus gigantes. Satanás vai colocar impedimentos, porque entre o curral e o trono sempre haverá guerras. Entre o curral e o trono sempre haverá gigantes. E os impedimentos que Satanás colocou na vida daqueles valentes eram todo um exército. Eles não lutavam de 1 para 1, eles não lutavam de 1 para 5, eles lutavam de 1 para milhares. Aqueles 3 morreriam facilmente se enfrentassem aqueles homens de guerra. Satanás, ele vai colocar exércitos contra o nosso propósito. Pode ter certeza disso. Melhor ainda, hoje em dia, nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra impedimentos. Impedimentos esses, chamados de filisteus. Diga, filisteus. Os filisteus são homens fortes, são homens valentes, são homens corajosos e homens incansáveis. Na nossa vida, aquilo que nós enfrentamos para ler a Bíblia e para orar, se chama filisteu. E muitas vezes Satanás, ele coloca dentro de nós um pequeno filisteu. Um pequeno homem, uma pequena mulher, que insiste que você durma ao invés de orar. Que insiste que você não ajoelhe para orar. Que insiste que você ligue a televisão ou o computador ao abrir a sua Bíblia. Esse pequeno filisteu se chama eu. Esse pequeno filisteu se chama lacunas latentes da alma. Esse pequeno filisteu é você, que não é capaz de romper com seus limites para orar, para jejuar, para ler a Bíblia ou para liderar uma célula. Esse pequeno filisteu nos impede de caminhar. Esse pequeno filisteu nos impede de romper com o nosso amanhã. Davi, ele tinha certeza disso, e é por isso que o exército dele tinha certeza disso. Nós hoje precisamos ter certeza de que a nossa guerra é comigo, é com nós mesmos, é comigo mesmo. A minha guerra não é pessoal. As minhas barreiras, os meus limites são pessoais. Então, primeiro, complete a sua missão. Eu queria que você abrisse mais um texto para nós orarmos. João 21. Abra o seu Bíblia em João 21, por favor. João 21. Põe essa chave, amém? Versículo 15. Diz bem assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 16. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreias as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que todas as coisas, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse pela última vez: eu tenho uma missão. Nós somos missionários. Diga: eu sou missionário. Missionário é aquele que cumpre uma missão. Eu não preciso te perguntar quem você é. Você é um missionário, você cumpre uma missão.
E Jesus ele deixou uma missão bem decretada, bem explícita, bem lícita. Ele diz bem assim: apacenta as minhas ovelhas. Quando aqueles valentes escutaram aquela missão, eles foram sem entender, eles foram com fé e cumpriram aquela missão, independente do que pudesse acontecer. Quando Jesus nos dá uma missão, quando Jesus nos dá um ensinamento, nós não podemos fugir, nós não podemos sair, porque quem foge é engolido por peixe. Quem foge cai em buraco. Quem foge é morto. Então, guerreiro que é guerreiro não pode fugir de guerra. Você é guerreiro, amém? Amém. Você é missionário, amém? Amém. Quem é missionário que levanta a mão? Quem é que é guerreiro levanta a mão? É mesmo? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Ed, você é missionário? Guerreiro? Me ajuda no teatro. Faz o favor, que a gente já salva de palmas para ela que vai me ajudar no teatro. Você acredita que você é forte? Jovens são fortes, amém? 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 Você acredita que você tem poder? Amém? Sim ou não? E recebereis poder. Se eu te disser que eu vou dar um socão. Não, né, gente? Não, né? Sim ou não? Não, alguém disse sim. Misericórdia. Repreende, Senhor. O que você faria, Érico? Peraí, Érico, o que você faria? Me defender. Ela ia se defender, ia desviar, ia correr. Olha só como Satanás ele age. Olha só como Satanás ele age. Uma mentira, quando ela é contada várias vezes, ela acaba se tornando uma falsa verdade. Satanás ele pega a palavra de Deus, ele distorce a palavra de Deus, a Bíblia, e ele fala que ela é tudo mentira, que nós somos evoluídos de uma bactéria, uma monocélula. Satanás ele pega uma falsa verdade, uma mentira, e ele vai contando ela várias vezes até nós acreditarmos. A palavra de Deus é como essa situação. Deus ele fala com nós: você é guerreiro, você é valente, você pode cumprir a missão, você é forte, você tem poder. Mas em Satanás ele pega: eu vou dar porrada, eu vou bater, eu vou socar, eu vou derrubar, eu vou matar, eu vou destruir. O que nós fazemos? Nós corremos, desviamos, fugimos, esquecemos da chamada, vamos lá para Nínive, lá para Tarsis. Nós fugimos, vamos pegar uma outra missão, vamos pegar um outro barco, vamos para outro lugar. Mas Deus te fala: você é forte, você é valente, você é guerreiro, você pode tudo naquele que te fortalece. Satanás ele vai agindo, ele vai contando mentiras, ele vai falando para nós que nós não podemos, que nós não devemos, que nós não podemos fazer, que amanhã é só mais um dia, que essa semana foi normal como qualquer outra, que a sua vida vai ser essa e pronto, que você nasceu para ser isso e vai morrer sendo isso. Nós esquecemos essa missão, nós esquecemos essa chamada e largamos o nosso ministério de lado e enterramos o nosso dom. Você está lá. Nós acabamos esquecendo que Deus é um Deus que rompe limites, que Deus é um Deus que nos fortalece, e a nossa missão ela acaba esquecendo. E aí eu te pergunto, Érica, eu te perguntar assim: se nesse altar tivesse fogo, Érica, o que você faria aqui? Fogo, o que você faria? Fogo. Ia correr. Aí Levítico diz: e o altar, e o fogo arderá sobre o altar, e não se apagará. Então, queridos, você acredita que do altar as coisas acontecem? Amém. Se coloque de pé.